Boa noite, irmãos, tudo bem? Vamos iniciar a nossa 38ª aula de Apocalipse. Bom, nós demos uma pausa aí no final do ano, estamos retomando agora em 2022 as aulas do Apocalipse. Já estamos no final do livro, né, irmãos? Estamos no capítulo 19, que é a aula de hoje, quando nós vamos falar desse tema aqui, as bodas do Cordeiro, tá bom? Bom, espero que vocês estejam gostando das aulas. Eu sei que esta aula aqui também vai ser muito interessante, porque é um tema muito conhecido e quando nós falamos das bodas do Cordeiro, nós automaticamente falamos também do bema de Cristo, ou do tribunal de Cristo. Então, basicamente, na aula de hoje, são esses dois temas que nós vamos abordar: as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Amém? Vamos orar para falar com Deus? Vamos iniciarmos esta aula? Amém? Vamos lá. Senhor, eu te agradeço pela tua presença, pela tua graça e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus fiel, que tem nos auxiliado, que tem nos instruído, que tem nos dado a verdade. Por isso, Pai, nos ajuda a prosseguir, a avançar, a não desistir no meio do caminho, porque eu sei que o Senhor ama aquele que chega até o fim, aquele que persiste, aquele que tem determinação. Ajuda-nos, Pai. Honra as nossas vidas, porque o nosso prazer é estar aos teus pés e aprender a tua palavra. Que neste momento o Senhor possa mais uma vez nos ensinar, nos instruir, como o Senhor tem feito. E se tem alguma coisa aqui, ó Deus, querendo impedir, atrapalhar, que a tua igreja, ó Deus, avance nesse estudo, ou que entenda o tema aqui abordado, Pai, nós repreendemos toda a ação do inimigo agora, em nome do Senhor Jesus. Esta aula é consagrada ao Senhor. Faça conforme a tua vontade, Espírito Santo, porque na verdade, como eu sempre falo, o Senhor é o nosso professor. E eu te agradeço por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos iniciar então essa 38ª aula a respeito das bodas do Cordeiro. Vamos lá. Bom, o capítulo 19 aqui, irmãos, nós vamos dividir em duas etapas ou duas partes, tá? São dois temas que o capítulo 19 vai tratar. O primeiro tema que nós vamos ver na aula de hoje e um segundo tema que nós vamos ver na aula que vem, aula 39. Então, na aula 38 hoje nós vamos então abordar esse tema, como eu falei, as bodas do Cordeiro e também o tribunal de Cristo. E na aula que vem nós vamos falar sobre o relato final do Armagedon. Por que eu coloco o relato final do Armagedon? Porque em outras aulas, quando nós, por um exemplo, quando nós entramos no capítulo 14, nós já demos uma introdução, nós citamos já o Armagedon. Aqui nessa segunda parte do capítulo 19, a aula 39, nós vamos falar realmente de como o Armagedon, o desfecho final do Armagedon, como ele acaba, como ele acontece, tá? O seu final, amém? Então, na aula que vem nós vamos realmente passar a régua, vamos colocar nesse termo, sobre o Armagedon, e nós vamos compreender com totalidade este evento aqui, tá? Bom, mas na aula de hoje as bodas do Cordeiro, amém? Então a citação das bodas do Cordeiro começa já no versículo 7 do capítulo 19. Então, quando você lê o capítulo 19, a primeira expressão sobre as bodas do Cordeiro você encontra somente no capítulo 7. Então, dessa forma, antes de entrarmos de fato nas bodas do Cordeiro, nós veremos o que o Apocalipse nos apresenta nesses 6 primeiros versículos, tá? Então, se as bodas do Cordeiro só é citada no versículo 7 desse capítulo, o que o Apocalipse nos traz de informação nos 6 primeiros versículos do capítulo 19? É isso que nós vamos ver agora, tá? Vamos lá. Bom, capítulo 19, como eu estou fazendo nas últimas aulas, vamos fazer nessa também. Vamos lendo os versículos do capítulo conforme nós vamos avançando a aula. Amém? Fica mais fácil. Bom, o capítulo 19 começa assim: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. E essa expressão, irmão, muitas vezes quando a gente lê a palavra, a gente lê de forma automática. Porque não é a primeira vez, são várias vezes, inclusive dentro do Apocalipse, que existe uma adoração a Deus. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Salvação, glória e poder. Você está rendendo uma adoração a Deus. Mas essa expressão, essas 3 palavras que eu coloquei em amarelo, inclusive aí,
tem um significado especial dentro do capítulo 19. Não é à toa que João ele ouve e existe essa adoração neste momento do Apocalipse. Tá? E é isso que eu quero passar para vocês aqui. Podemos destacar essas características como sendo exclusivas do nosso Deus. Isso nós concordamos. Amém? A salvação, a glória e o poder somente pertence a Deus, tá? O nosso Deus. Mas como vimos, Satanás ele quis apresentar, amém, essas características durante o seu governo, no período da grande tribulação. Né? Então, Satanás ele tenta trazer para ele salvação, glória e poder. E é por isso que o Apocalipse, aqui no capítulo 19, ele aborda essas três questões falando: estas coisas, mesmo Satanás tentando trazer para ele, não pertencem a ele, mas somente pertencem ao nosso Deus. Então, salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Mas o que eu quero demonstrar para vocês aqui agora é como é que Satanás quis trazer essas características para ele nesse governo do anticristo ou no governo da grande tribulação. Acompanhe comigo. Bom, como Satanás então tentou utilizar essas características? Salvação, glória e poder. Bom, quando nós falamos de salvação então, como é que Satanás quis trazer a salvação para ele? Bom, Satanás ele se apresentou, o anticristo, vamos colocar assim, se apresentou como salvador do mundo, como uma única possibilidade de mudança na crise terrível que assola o mundo atual e tende a piorar. Exatamente como nós falamos nas aulas anteriores, o anticristo ele vai assumir o seu governo, né? Durante a grande tribulação ele vai se revelar, mas ele será uma pessoa muito articulada, uma pessoa que será idolatrada, as pessoas vão gostar das características do anticristo. E nós sabemos, nós já vimos nas aulas anteriores, que ele vai realmente começar um governo no ambiente de crise, até por causa dos selos e das trombetas principalmente, onde o mundo vai estar assolado. Então quando aparece um homem que tem a solução do problema aparente da humanidade, quando ele começa a colocar as coisas em ordem, e eu coloco sempre isso, sempre em aspas, porque nós sabemos que ele é enganador, ele vai querer que as pessoas, e isso vai acontecer, muitas pessoas vão se dobrar e reconhecer que ele salvou a terra. Ele salvou as nações. Ele deu um jeito nas coisas. E é por isso que Satanás e o anticristo, ele vai querer trazer essa característica para ele. Eu salvei a terra. Tá? Como é que ele faz então para trazer a glória para ele? O anticristo fez muitas coisas pelas quais os homens da terra maravilharam-se após a besta. Tá? Ele alcançou glória e prestígio entre as nações. Então, tudo que ele fez para salvar a terra, automaticamente traz a ele a aparência de glória. Tá? Então ele começa realmente a querer receber os atributos que somente pertencem a Deus. Uma adoração que somente pertence a Deus. Ele começa a querer que a terra, que os moradores da terra comecem a não entregar salvação e glória e poder ao nosso Deus, mas para ele, porque ele fez essas coisas. E também ele quis ser adorado quando as pessoas reconhecem que nele existe poder. Como é que ele trouxe isso para ele durante a grande tribulação? Como mão forte e pela opressão, o anticristo ele reinou sobre o mundo, consumando assim o título que é dado a Satanás, príncipe deste mundo. Então, o anticristo, durante o seu governo, ele vai querer englobar essas três características: salvação, glória e poder. E é por isso que o Apocalipse, aqui no capítulo 19, ele fala: essas características pertencem ao nosso Deus. Tudo que o anticristo e Satanás fez foi mentira, foi ilusão. É uma coisa passageira. E nada vai se manter, nada vai se sustentar, porque o reino do nosso Deus é eterno. O reino de Satanás não. Ele apenas foi permitido reinar durante esses 7 anos da grande tribulação, como nós falamos nas aulas anteriores. Amém? Então, irmãos, aqui no capítulo 19 fica muito claro por que o Apocalipse utiliza essas três expressões. Para realmente ratificar
que a salvação, a glória e o poder somente pertencem a Jesus Cristo, a Deus. Porque Ele é realmente o que fez todas essas coisas, e é isso que nós vamos ver aqui. Ó. Então, todas essas características aqui não pertencem a Satanás, tá bom? Nem ao anticristo. Tudo que conseguiu, conforme vimos lá no capítulo 13, foi através do engano e a fraude. Satanás, o anticristo, utilizou engano e fraude para conseguir isso. Então, na verdade, não existe salvação no anticristo, não existe glória nenhuma no anticristo e nem poder algum, tá bom? O nosso Deus é o verdadeiro soberano de toda a terra, a quem devemos glória em todo o tempo, e de fato, aí sim, Ele nos proporcionou uma salvação eterna e infalível. Por isso, agora Ele é louvado. E Ele será louvado por salvação, glória e poder, irmãos, pelos séculos dos séculos, pela eternidade. Porque de fato o nosso Deus conquistou uma salvação eterna para nós. E essa salvação nunca vai passar. Ela permanece pela eternidade. E a glória e o poder de Deus nunca vai se afastar do seu trono. Ele tem glória e poder e o reino dele não passa. Nem a palavra dele passa. É eterno. Então, o único que tem salvação, glória e poder eterno é o nosso Deus. Amém? Tá clara essa questão? Vamos lá então. Bom, Apocalipse aqui no capítulo 19 continua assim. Porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui tem algo muito interessante também, porque o Apocalipse 19 agora está falando sobre a justiça de Deus. Tá bom? Verdadeiros e justos são os teus juízos. Porque você imagina, irmãos, um Deus que traz juízo sobre a terra, e nós vimos lá, seja através das trombetas ou mesmo através das taças durante a grande tribulação. Então o Apocalipse faz questão de ratificar que o nosso Deus é justo. Mesmo todas essas questões, todos esses juízos que foram derramados sobre a terra, mesmo os seres humanos, como nós vimos no capítulo 18, os seres humanos começam a blasfemar contra Deus, falando que tudo que estava acontecendo na terra é culpa dele. Mas o Apocalipse quer ratificar que não é culpa de Deus. Justos são os teus juízos, porque Deus agiu com justiça. Amém? Bom, primeira característica que eu coloco para vocês analisando esse texto é que Deus é exaltado pela sua justiça e pela vingança executada contra aqueles que tantos males causaram aos santos do Cordeiro. Tem uma passagem na palavra que fala: a mim pertence a vingança. Porque Deus, irmãos, é o único ser que consegue olhar em todos os aspectos, em todos os ângulos e julgar com justiça. Tá? Nós não temos essa capacidade. Por mais que nós tentemos agir com justiça, nós sempre vamos falhar em alguma questão. Tá? Porque nós somos falhos. Nossa natureza é assim. Mas Deus não. A natureza de Deus ele é santa e justa. Então tudo que ele faz para julgar a terra é com justiça. E é sempre na hora correta. Então, o Apocalipse quer realmente ratificar essa questão. Tocou as trombetas, derramou as taças sobre a terra. Muitas pessoas morreram. Mas Deus deu oportunidade para a salvação. Deus deu oportunidade de arrependimento. Mas os homens escolheram livre-arbítrio a não servir a ele e continuar no pecado. Tá? Então não existiu injustiça quando Deus julga a terra. Porque até mesmo Deus já está avisando que isso vai acontecer. Tá bom? E existe esse reconhecimento no céu. Deus é justo e julgou a terra, julgou todas essas coisas com justiça. Amém? E um segundo ponto é que esse trecho aqui confirma as duas Babilônias. Lembra lá? A Babilônia religiosa e a Babilônia política. Inclusive eu coloquei em amarelo aqui nesse versículo, capítulo 19, que realmente confirma que o Apocalipse 19 aqui está colocando a Babilônia religiosa e a Babilônia política intimamente ligada. Tá? Se você quer entender um pouco mais, caso você não assistiu às aulas sobre a Babilônia política e religiosa, só assistir às aulas anteriores. Amém? Bom, então nós temos aqui a Roma religiosa, a Roma política. Qual é a menção que o Apocalipse 19 aqui está fazendo sobre a Roma religiosa?
que havia corrompido a terra com a sua prostituição. Lembra-se lá? Com a doutrina errada, quando eles recusaram pregar a Jesus Cristo, mas aceitaram todas as outras religiões, eles corromperam a terra com a sua heresia e assim fez com que a terra se prostituísse. Tá? E qual é a Roma política citada aqui no capítulo 19? Das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, nós sabemos que o nosso Deus, ele realmente age diretamente contra a Roma política. Nós vimos, só para relembrar, a Roma religiosa ela é destruída pelo próprio anticristo, ou seja, pela própria Roma política. E Deus ele destrói a Roma política. E isso culmina no final do Armagedon, como nós vamos ver na aula que vem, na aula 39. Amém? Então, nesse trecho aqui do capítulo 19, fica muito claro que havia corrompido a terra com sua prostituição através da heresia da Roma religiosa, e das mãos dela, ou seja, das mãos da prostituta, vingou o sangue dos seus servos. Ou seja, Deus ele vinga o sangue dos seus servos quando ele ataca diretamente a Roma política. Amém? Tá claro essa relação? Então, a prostituta aqui, Deus, aqui no capítulo 19, Deus chama tanto a Roma religiosa como a Roma política. Amém? Estão intimamente ligados, tá ok? Então, mais uma vez, caso vocês queiram entender um pouco mais sobre a Roma religiosa, sobre a Roma política, as aulas anteriores. Amém? Vamos lá. Bom, e outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Bom, então nós vemos aqui então que a condenação da prostituta ela é eterna e a justiça de Deus então prevalece eternamente, ok? Então é isso que esse trecho aqui do capítulo 19 está nos demonstrando, que a justiça de Deus ela perdura pela eternidade, amém? Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado sobre o trono, dizendo amém, aleluia. Então a adoração e o louvor aqui permanecem eternamente, e em todas as ações de Deus existe então reconhecimento, alegria e adoração. Vocês conseguem perceber isso? Tudo que Deus faz e toda a ação de Deus, por mais difícil muitas vezes a gente lê e vê, nossa, Deus está julgando dessa maneira, mas nós vemos aqui que existe reconhecimento, existe alegria, adoração, porque tudo que Deus faz é com justiça. Existe essa sensação realmente, esse saciamento de que tudo que nós queremos que Deus faça, então acontece. Porque Deus age realmente na hora certa, com justiça, com poder e autoridade. Amém? Então o Apocalipse ele sempre bate nisso, nessa tecla. E nós não podemos ler, irmãos, quando existe a adoração nos céus ao nosso Deus, ler a palavra de forma batida. Nós temos que parar e refletir. Por que o Apocalipse está falando que Deus está sendo adorado neste momento? Porque existe reconhecimento, existe alegria e adoração em tudo que Deus faz. Amém? Então, irmãos, quando nós vemos que as trombetas são tocadas, que as taças são derramadas, que existe uma justiça acontecendo durante a grande tribulação, Deus está fazendo tudo isso por amor, por justiça, para que a palavra dele se cumpra. Amém? E isso acontece na hora correta, porque somente ele tem poder para agir com justiça e na hora certa. Amém? E saiu do trono uma voz dizendo, louvai ao nosso Deus. Ó, de novo, a palavra do Senhor fala sobre louvor, tá? Vós, todos os servos, e vós que temeis, assim como pequenos e grandes. Bom, nesta sessão aqui do capítulo 19 do Apocalipse, eu até coloquei em amarelo, porque ele vai começar a abranger aqueles que Deus está chamando para a adoração. Todos os servos, logicamente, servos de Deus, todos os que temem a Deus, e sejam eles pequenos ou grandes. Amém? Então trata-se de uma conclamação para louvar a Deus. E essa conclamação ela é ampla, como eu coloquei em amarelo para vocês aqui. Acompanhem comigo. Então, todos os servos, o que isso está querendo dizer? Todos aqueles que então se submeteram a Deus
e as suas vidas e vivem para servi-lo e adorá-lo. Nós, por exemplo, amém? Nós escolhemos servir a Deus. Somos filhos de Deus, servos do Deus vivo. Então nós somos chamados aqui para render louvor a Deus. Tá ok? O Apocalipse também fala, e vós que temeis, assim como pequenos e grandes. Então, se o anjo está lançando esse convite sobre a terra, amém? Como nós já falamos em aulas anteriores, então o quadro aqui apresentado é bem realístico, pois como vimos nos dias do Armagedon, haverão muitos que temerão a Deus. Quem que são esses muitos que temerão a Deus nos dias do Armagedon? São aqueles que não foram arrebatados, tá? E ficaram aqui na terra, mas se negaram a aceitar a marca e se dobrar perante o anticristo. Eles passaram esse período de extrema dificuldade, tá? E eu coloco esses como os remanescentes de Israel, 144 mil, tá? E também aqueles que não são os remanescentes, que não são judeus, que não estão dentro dos 144 mil, mas também optaram por continuar servindo a Deus. Eles viram que eles não foram arrebatados, se arrependeram do seu pecado e pagaram o preço. Muitos com a vida, muitos com sangue. E eu não sei como que vai ser desenrolar isso no Armagedon, mas vai haver pessoas que vão optar por pagar o preço que for para ter uma outra oportunidade para adorar a Deus após o arrebatamento. E é isso que o Apocalipse aqui fala, vós que temeis, assim como pequenos e grandes, porque essa palavra está sendo lançada à terra. Então a conclamação de louvor somos para nós que fomos arrebatados e para aqueles também que decidiram adorar a Deus durante a grande tribulação. Tá ok? Porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Olha essa expressão aqui, já reina. A gente pode fazer um paralelo com outro texto do Apocalipse que nós vimos, tá? Voltando aos comentários da última trombeta, na 7ª, nós observamos ali que naquele instante onde a igreja estava sendo elevada, né, arrebatada às alturas, foi feito pré-anúncio do reino divino absoluto. Então lá na 7ª trombeta, você vê essa expressão, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Mas aqui, o início então do milênio está muito próximo e a expressão já que não é ele reinará, mas é porque ele já reina, o Senhor, o nosso Deus. Consegue entender? A cronologia, o tempo sendo realmente o tempo sendo passado, o tempo acontecendo, você consegue visualizar isso? No arrebatamento, ele reinará. Aqui no capítulo 19, já fala que o Senhor já reina. Porque o início do milênio está muito próximo de acontecer e o início do milênio fica claro na aula que vem. Amém? Agora este reino é declarado de forma mais contundente, ou seja, Deus já está reinando. Isto acontecerá com a destruição do anticristo, do falso profeta e do aprisionamento de Satanás por 1000 anos, que nada mais é do que o final do Armagedon. Amém? Bom, esse quadro aqui, irmãos, é um quadro bastante conhecido de vocês aí, eu coloquei em outras aulas também, e eu apresentei esse quadro em várias aulas, tá? É só vocês relembrarem as aulas anteriores, amém? Eu estou colocando esse quadro aqui para ficar claro, porque agora a gente vai entrar sobre as bodas do Cordeiro. E olha o que eu coloquei ali para vocês sobre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, um do lado do outro, porque eles acontecem realmente um sucedendo o outro. Acontece o tribunal de Cristo, após o tribunal de Cristo acontecem as bodas do Cordeiro. Os dois eventos acontecem então no céu após o arrebatamento da igreja. Ou seja, é um evento que vai abranger aqueles que foram arrebatados, a noiva de Cristo. Amém? Então, aqui em Apocalipse 19, do versículo 7 ao 10, após o arrebatamento, a igreja então passa pelo tribunal de Cristo. Esta é a ordem que os eventos vão acontecer. A igreja é arrebatada, começa o tribunal de Cristo, onde a igreja, os salvos, receberão os galardões que lhes estavam prometidos. Vindo em seguida, então, o grande momento, a união final com o seu noivo, o Cordeiro, que nós chamamos de as bodas do Cordeiro. Tá bom? Então, as bodas do Cordeiro são introduzidas pelo tribunal de Cristo. Tá ok? Então, essa é a ordem.
após o arrebatamento da igreja, se inicia-se o tribunal ou bema de Cristo e posteriormente as bodas do Cordeiro. Tá bom? Isso acontece dentro de 7 anos após o arrebatamento da igreja. Tá ok? E só voltando aqui, irmãos, as bodas do Cordeiro acontecem ao mesmo tempo em que está acontecendo a grande tribulação na Terra. Amém? A gente sempre tem que fazer essa relação para que nós venhamos a realmente bater o martelo e falar que as bodas do Cordeiro duram 7 anos, assim como a grande tribulação, que é a última semana de Daniel, também dura 7 anos. Amém? Então os dois eventos acontecem ao mesmo tempo. A diferença é que o tribunal e as bodas acontecem nos céus, para aqueles que foram arrebatados, e a grande tribulação acontece na terra, para aqueles que não foram arrebatados. Tá? Então Apocalipse 19 continua: regozijemo-nos e exultemos, e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Amém? Então as bodas do Cordeiro nada mais é do que o casamento entre Cristo e a igreja. Amém? Então bodas está relacionado ao casamento entre Cristo e a igreja. É a consumação do relacionamento de Cristo com a igreja. Tá? Então diante desse acontecimento, nós podemos caracterizar aqui algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, essa é a última referência à igreja como noiva. Na próxima citação do Apocalipse, feita já no capítulo 21 sobre a igreja, ela já aparece como esposa e não como noiva. Por quê? Porque as bodas do Cordeiro já aconteceu no capítulo 21 de Apocalipse. Então a igreja não é mais a noiva de Cristo, mas a esposa do Cordeiro. Tá? Segundo aqui, antes de acontecer as bodas, acontece o tribunal de Cristo, como eu falei agora para vocês, tá? Lembre-se desta ordem: tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Então, o que seria, irmãos, o tribunal de Cristo, tá? O tribunal de Cristo, se você pegar no original, tá? O tribunal aqui, em grego, lá no original grego, é bema, ou seja, é pódium. Quando nós falamos de pódium, o que vem à nossa mente? Olimpíadas, eventos onde são premiados os vencedores, o primeiro, segundo, terceiro, né? Essa visualização que a gente tem, medalha de ouro, medalha de bronze, medalha de prata, né? Então essa referência realmente que o bema quer passar para nós, pódium, lugar onde será coroado e será premiado aqueles que trabalharam para Deus. Então esse tribunal não é para julgar, mas é para premiar. É para analisar o que nós fizemos para Deus. Tá bom? Isso é o tribunal de Cristo, tá? Em primeiro lugar aqui. Em segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que esse tribunal não é para julgar e nem para condenar, como eu falei, mas para entregar galardão. A igreja arrebatada, ela não entra em juízo. Tá? A igreja arrebatada que participa do tribunal de Cristo, ela não entra em juízo, porque a igreja está isenta de qualquer condenação. Porque pensem comigo, se a igreja foi arrebatada, se aquela pessoa foi arrebatada, é porque ela já estava preparada para o arrebatamento. Irmãos, a gente não pode se enganar. Ninguém será arrebatado se não estiver preparado. Tá bom? A preparação é nossa responsabilidade de acontecer todos os dias e não está longe de acontecer. O arrebatamento da igreja está muito próximo de acontecer e pode acontecer a qualquer momento. É nossa responsabilidade estar preparado para ele. Nós não temos essa desculpa para Deus. A preparação é nossa responsabilidade e tem que ser feita todos os dias. Seja pela oração, pela palavra, pelo jejum, tá? Pela vigilância, pela adoração, pela busca a Deus. Amém? E a pessoa que foi arrebatada, ela estava preparada. Então, se a pessoa foi arrebatada, ela participa do tribunal de Cristo, é lógico, irmãos, que não vai ter condenação ali. Ela vai receber, e o que vai ser julgado ali é o quanto ela trabalhou para Deus. Se trabalhou pouco, receberá pouco. Se trabalhou muito para Deus, receberá muito. Acompanhe comigo o que diz o apóstolo João no seu evangelho, o Evangelho de Cristo, por João, no capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Hein? Então Jesus aqui deixa claro que aqueles que servem a Deus e se prepararam e se manteram fiéis, não passará pela condenação. Tá? E o apóstolo Paulo fala também algo muito interessante em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? E olhe bem essa expressão que o apóstolo coloca, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Bom, existem diversos textos aqui, irmãos, que ensinam acerca do galardoamento da igreja, que confirma tudo isso que nós estamos conversando aqui. Confirma realmente o que o tribunal, o bema de Cristo, irá fazer. Eu coloquei algumas passagens aqui, como Romanos 14:10, 2 Coríntios 5:10, Apocalipse 22:12, Isaías 40:10, Apocalipse 11:15. Depois leiam com calma lá, a gente não vai ler aqui para não consumir muito esse tempo, tá bom? Mas tudo isso confirma o que nós estamos falando aqui e confirma a ideia do tribunal de Cristo. Amém? Mas tem um texto aqui que eu separei para vocês que é muito interessante, que é 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 10 ao 15. Acompanhem comigo essa leitura. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém, irmãos? Está claro esse texto que o apóstolo Paulo coloca aqui em 1 Coríntios? Ele realmente está demonstrando o tribunal de Cristo, o bema de Cristo. Nós somos salvos e nós entramos no tribunal de Cristo, no bema de Cristo. Se nós trabalhamos para Deus e isto que nós fizemos é palha, é madeira, é feno, será queimado e nada vai restar. Mas se o nosso trabalho para Deus foi de forma correta, foi de coração, com sinceridade, nós suamos para trabalhar para Deus, trabalhamos para o reino dele da forma correta, isso é ouro, pedras preciosas. Tudo isso, irmão, seja palha, seja feno, seja madeira, seja o ouro, seja esmeralda, seja pedras preciosas, tudo será provado pelo fogo. O que vai permanecer? O nosso trabalho legítimo, o nosso trabalho correto, este vai permanecer. Isto vai permanecer. O nosso trabalho incorreto, que nós fizemos de qualquer jeito, que nós não fizemos da maneira correta, tudo isso será queimado. E tudo isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, que mesmo essa pessoa que teve o seu trabalho queimado, né, palha, feno, madeira, não vai ser condenada. Ela não vai receber o galardão daquilo, porque aquilo não permaneceu. Mas não é ser condenado. Então o apóstolo Paulo é muito claro. O tribunal de Cristo, o bema de Cristo, é para as nossas obras ser provadas pelo fogo. Tudo aquilo que nós fizemos. Se fizermos da forma correta, não vai ser consumida pelo fogo, vai permanecer e nós vamos receber o galardão por causa disso. Se nós trabalhamos de forma errada, guardamos a fé, mas trabalhamos da forma errada, esse trabalho nosso será queimado pelo fogo, não vai se aproveitar e nós não teremos o galardão desse trabalho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Amém, irmãos? Está claro essa questão? Está claro o que é o tribunal de Cristo, o bema de Cristo? Então, bema vem da palavra pódium, tá ok? Lugar de receber galardão, lugar de ser premiado. Esse texto nos ensina, então, que a ausência de galardão não implica em condenação, antes na não participação das recompensas divinas, e terminando o tribunal de Cristo, então, se inicia as bodas do Cordeiro. Tá ok, irmãos? Tá claro até aqui? Caso vocês tenham alguma dúvida, escreve no comentário para mim, no chat aqui, ou deixa no comentário, tá bom? Bom,
Vamos falar então sobre as bodas do Cordeiro. Quando nós fazemos um paralelo das bodas do Cordeiro com um casamento judaico, nós conseguimos compreender de forma mais clara o tempo de duração das bodas, como eu falei para vocês anteriormente, que é de 7 anos. Tá? Então vamos lá fazer essa comparação sobre as bodas do Cordeiro e o casamento judaico. Bom, no casamento judaico, se nós formos para a tradição da época, né, a cultura da época, o noivo pagava um dote ao pai da noiva. Tá? Isso é muito claro, isso a gente encontra em vários textos da Bíblia. Tá? Qual é a relação que nós fazemos com as bodas do Cordeiro? Cristo comprou-nos por um bom preço o seu próprio sangue. Então ele pagou esse dote. É isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 6,20. Olha o que diz a palavra. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Então fica muito claro aqui essa primeira relação, tá? Das bodas do Cordeiro, um casamento judaico. Cristo nos comprou, nós pertencemos a Ele. Amém? Lá no casamento judaico, na data marcada, o noivo ele acompanhava a noiva em sua casa, levando-a para a sua futura moradia. Porém, durante as festividades, ela permanecia em local especialmente preparado. Tá? Então, antes do casamento ser consumado, das bodas acontecerem, a noiva era colocada num lugar especial, tá? E o noivo ia preparar a futura casa, a sua casa, amém? Após o casamento. Então, no arrebatamento, a igreja será levada para os lugares celestiais, onde serão celebradas as bodas. O local das bodas não é a moradia da noiva. A moradia da noiva é Nova Jerusalém. Então, a noiva de Cristo entrará na sua moradia após as bodas do Cordeiro, assim como acontecia no casamento judaico. Eu quero colocar também essa palavra que lembra que Jesus falou: eu vou-los preparar lugar. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. O que Cristo está fazendo? Está fazendo essa relação. Minha esposa, eu vou preparar lugar. Para onde eu estiver, vós estejais também, tá? Então, irmãos, quando acontecer as bodas do Cordeiro, se cumpre. Nós tomamos posse desse lugar que Jesus preparou para nós. Tá clara a relação até aqui do casamento judaico com as bodas do Cordeiro? Amém? O último ponto que eu coloco para vocês aqui é que as festividades lá do casamento judaico prolongavam-se por 7 dias. Isso você verifica se você ler Gênesis 29 e Juízes 14. Amém? Eu deixo esses dois textos aqui, essas duas passagens para vocês lerem posteriormente. E qual é a relação com as bodas do Cordeiro? A grande tribulação, tá? É a última semana das profecias de Daniel, a 70ª semana, onde cada dia equivale a um ano. Então, se nós estamos falando que as bodas do Cordeiro e que a grande tribulação acontecem simultaneamente, acontecem ao mesmo tempo, terminam também ao mesmo tempo, só que uma acontece no céu, outra na terra, então logicamente as duas têm que durar 7 anos. O casamento judaico durava 7 dias. Se já fizemos essa relação, então as bodas do Cordeiro duram 7 anos, tá? E a última semana de Daniel também. Cada semana equivale a 7 anos. Então, se você juntar essas duas coisas, você vê realmente que os dois eventos acontecem simultaneamente e ambos têm duração de 7 anos. Amém? As bodas explicadas muitas vezes pela cultura da época, pelas festividades que duravam 7 dias, tá? E as bodas do Cordeiro pela última semana de Daniel, que historicamente nós conhecemos que equivale a 7 anos cada semana. Amém, irmãos? Vamos lá. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Então a noiva havia se preparado e estava diante do Senhor irradiando justiça e louvor. Então todas essas características sobre as vestimentas, tá? Está fazendo relação à preparação. Essas pessoas estavam preparadas, tá bom? E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus.
Então, quais são as boas aventuranças que o Apocalipse 19 está citando aqui sobre aqueles que participam das bodas do Cordeiro? Primeira boa-aventurança, livramento da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então, nós sabemos que os participantes das bodas do Cordeiro não irão passar pela grande tribulação. Então existe esse livramento da hora da tentação. Essa expressão, hora da tentação, nós estamos referindo à grande tribulação. Então a primeira boa-aventurança aqui, os participantes das bodas do Cordeiro não estão participando do terrível juízo que está sendo derramado sobre a terra e do terrível período da grande tribulação. Segunda boa-aventurança, o privilégio de habitar na Nova Jerusalém. Tá? Isso é grandioso, irmãos. Habitar no lugar que Cristo está preparando para nós. Terceira boa-aventurança, a garantia de nunca mais serem separados de Deus, estar com Deus pela eternidade. E aí nós conseguimos compreender quantas boas aventuranças tem para aqueles que permaneceram fiéis. Quarta boa-aventurança daqueles que participam das bodas do Cordeiro, participação do reino milenar como sacerdotes de Cristo. Nós vamos ter uma aula específica que nós vamos falar sobre o milênio. Amém? E nós adiantamos aqui então que a noiva, que a esposa de Cristo participa com ele durante o seu reino milenar sobre a terra. Amém? Inclusive a igreja, a esposa de Cristo, volta com Cristo na sua segunda vinda, na sua segunda volta, tá? Na segunda etapa, para iniciar o milênio e pôr fim ao reino do anticristo. Tá? E quinta boa-aventurança, participação do trono branco como membros ativos do julgamento. Tá? Nós vamos ter uma aula específica também sobre o trono branco. O trono branco, diferentemente do tribunal de Cristo, é um tribunal de julgamento e de condenação. E a esposa de Cristo, a igreja, não passará por esse tribunal. Amém, irmãos? Olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos. Os anjos são servos de Deus, assim como nós. Tá? Esse é o primeiro ponto que caracteriza essa questão aqui no capítulo 19, porque o anjo é muito claro para João: não me adore, eu sou conservo teu, tá? Assim como você. Devemos nos prostrar e adorar somente a Deus, somente ao Senhor. Amém? Vamos lá, adora a Deus. Então, a Bíblia aqui é muito enfática nessa questão. Deus é o centro de toda a adoração. Todas as características que nós vimos aqui de adoração a Deus, nós explicamos o porquê que Deus recebe essa adoração. Qualquer outro ser ou objeto que substitua Deus é abominação e é adultério espiritual. Tá bom? Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vale lembrar então que mais uma vez que o principal assunto aqui da profecia do Apocalipse é exaltar a Jesus. Jesus, irmãos, ele é o centro da adoração. Tá ok? Tá claro essa questão aqui? Esses três últimos pontos aqui só para nós ratificarmos que Deus é o único que recebe a adoração. Satanás não recebe, Anticristo não recebe, tudo que eles fazem é mentira, é engano, tá? É ilusão. Mas o nosso Deus, ele é o verdadeiro Deus que tem autoridade, direito de receber adoração. E nós fazemos isso, irmãos, com todo prazer, porque o nosso Deus, ele é bom para nós. Amém? E todos os dias ele é muito bom para nós, tá? E ele tem nos ensinado, ele tem nos instruído. Bom, irmãos, espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Espero que tenha enriquecido vocês. Espero que vocês tenham aprendido muitas coisas aqui, tá? O fato é que as bodas estão muito próximo de acontecer. O arrebatamento da igreja está muito próximo de acontecer, tá? Vamos permanecer firmes. É isso que Deus quer de nós. Determinação, firmeza, empenho, trabalho. Vamos trabalhar para Deus de forma correta. Vamos fazer aquilo que Deus quer de nós. Amém? Vamos vencer muitas vezes aquilo que nós temos dificuldade. E assim nós vamos conseguir alcançar aquilo que Deus quer para nós. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos, irmãos? Feche seus olhos, fala com Deus, agradece a Ele por esse momento.
Senhor, eu te agradeço por este momento, pela tua palavra, por esta aula, Senhor. Pai, eu te agradeço porque o Senhor cuida de nós em todos os detalhes. E eu peço, ó Pai, que nós estejamos preparados para a tua volta. Ajuda-nos, Espírito Santo, nos ajuda a permanecer fiel no teu caminho. Nós não queremos viver longe de ti e nem longe daquilo que o Senhor determinou para nós. Pai, que nós venhamos a trabalhar de forma correta para o Senhor. Nós não queremos que o nosso trabalho seja queimado pelo fogo, porque eu sei que ele será provado, mas nós queremos colocar aí nos céus coisas que permanecem, coisas que não são consumidas, coisas que vão para a eternidade. Ajuda-nos, Pai, a trabalhar da forma correta, com um coração puro, coração sincero, que nós não venhamos a trabalhar por nós, mas para o Senhor, porque é o Senhor que tem nos sustentado. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a permanecer fiéis à Tua Palavra. Usa-nos como um instrumento nas Tuas mãos, para que a Tua Palavra seja pregada. É o que eu peço ao Senhor, e eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham gostado, e eu espero vocês então na aula 39, quando nós vamos falar sobre então o último relato sobre o Armagedon, a guerra do exército do anticristo contra o povo de Deus. Espero vocês em nome do Senhor Jesus, se Deus quiser. Amém?